Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev to Cruz. Eu sou o Cruz e hoje a gente vai ver a forma mais simples de consumir uma API com React, tá? E a forma mais simples de você me ajudar a crescer esse canal aqui e apoiar o meu trabalho é deixando o like aqui nesse vídeo e se inscrevendo, beleza? Foi? Então bora pro vídeo. Aqui eu tô com um projeto React bem simples, ele tá bem cru, tá? Ele já tá rodando aqui no meu navegador, ele tá bem simples, não tem nada. E para fazer esse vídeo de hoje, consumindo uma API, a gente vai utilizar uma API pública, tá? Do Rick and Morty. Quem não conhece esse desenho, vale muito a pena ver. A gente vai consumir essa API e ele retorna os dados do personagem pra gente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um estado. Então, eu vou criar com o nome de personagem. Certo? E agora a gente precisa dar o fetch. Como eu estou falando da forma mais simples de consumir uma API, não tem como fugir do fetch, tá? O fetch já é integrado, não preciso instalar biblioteca nenhuma para consumir a API e ele é bem simples de ser utilizado. Caso a sua requisição, o seu consumo de API seja um pouco mais complexo, vale a pena dar uma olhadinha ali no Axios, que ele abrange outras ferramentas, tá? Ele facilita um pouco ali a nossa vida. Mas caso seja uma requisição tranquila, bem simples, vai de fetch que você não vai ter problema, tá? Então eu vou criar aqui uma função com o nome de API que vai dar um fetch. E o fetch ele é bem simples de ser utilizado. Aqui no meu caso, como a gente na documentação aqui é um get, eu não vou colocar método, não vou colocar configuração nenhuma da requisição. Mas caso a sua requisição aí seja um post ou algo do tipo, eu vou mostrar aqui para vocês como isso vai funcionar. Então a gente coloca aqui a URL, aqui no caso eu vou colocar e se fosse um post ou um put ou algo diferente de get, a gente vem aqui e coloca um método como post, por exemplo. Tá? Se for get, não preciso inserir essas configurações. Então essa é o meu fetch, é a minha API. Tá? Então eu vou dar um demo. Eu vou dar um demo aqui que vai me entregar uma resposta e eu vou retornar essa resposta em JSON, certo? Agora eu vou dar outro demo que ele vai me retornar os dados. E eu vou fazer o que com esses dados? Eu vou colocar esses dados dentro do meu estado, tá? Para eu conseguir mostrar na minha tela esses dados, certo? Então aqui a gente já tem a nossa função que vai fazer a requisição para a API. Ela é bem simples, você vê que ficou bem simples, 3 linhas de código, porque eu quebrei ainda, eu salvei aqui o slint, o pretty está quebrando aqui a linha, mas é bem simples de fazer, certo? Agora, aqui na minha API, eu preciso ver a forma que esses dados retornam para mim, certo? Então, aqui eu vou copiar isso aqui, eu vou copiar e vou colar aqui. Opa, acho que eu dei umas chaves a mais. Colando aqui, eu vou tirar essas aspas todas. E eu vou colocar só algumas coisas aqui. Eu vou deixar tudo vazio, certo? Porque para ele não acusar erro quando eu renderizar isso aqui na minha tela. Origem eu vou tirar, não quero usar isso. Local também não. Imagem eu quero. Episódios vai ser 0 inicialmente e só isso. Esses são os dados que eu quero aqui para renderizar na nossa tela. Agora eu preciso chamar essa função aqui quando eu renderizo a minha tela, ou se for o caso, se for diferente aí com vocês, quando vocês clicam no botão, pode ser também, aí só você chamar
essa função aqui que a gente criou. Mas no meu caso aqui, eu quero renderizar ela na primeira renderização, né? Eu quero chamar a função na primeira renderização da tela. Então eu vou chamar um useEffect. Ele vai chamar essa função na primeira renderização. Então eu passo dessa forma aqui. Então eu chamo a função e deixo uma colchete, deixo um array vazio. Vamos dar um console log aqui, só para a gente ver se está chegando os dados certinho para a gente. Vou dar um inspecionar, vou ir no console, opa, algo deu errado. Beleza, está chegando aqui certinho para a gente os dados da forma que a gente esperava, certo? Agora, para a gente renderizar isso aqui na tela, eu vou colocar aqui no header mesmo. Eu vou criar uma imagem e ela vai ter o src com o character.image, certo? Agora eu vou criar uma lista não ordenada. Na verdade aqui em cima também, embaixo da imagem eu vou criar um H1 que ele vai retornar o nome do meu personagem. Então character.name. E aqui na minha lista não ordenada eu vou chamar aqui os dados dele. Então status vai ser o status. Na verdade, character.status. Aqui é maiúsculo. O que mais que eu tenho? Tenho espécie. Vou colocar em português. Espécie. Eu tenho gênero. Gender, image e episódio, ele é um array, né, no caso aqui. Ele retorna um array pra gente. Vamos confirmar aqui. Episódio, ele é um array. Então, ele vai ser... Deixa eu criar aqui. Episódios. Número de episódios. Então, vai ser episódio.length, que vai ser o tamanho do array. Tipo, se o array tem 5 episódios, então vai ser 5 o número de episódios dele, certo? Então vamos ver como isso vai funcionar aqui na prática. Eu tenho que setar aqui o set character aqui no data. Salvando aqui, já deve estar aparecendo lá alguma coisa pra gente. Vamos ver. Então ficou certinho. Esse é o Rick, esse é o nome dele, o status, espécie, gênero e episódio. A gente mudando aqui, ó, de acordo com a documentação, cada númerozinho aqui no final é um personagem diferente. Então vamos alterar isso para a gente ver como fica ali na nossa tela. Então tá o 1, eu vou colocar o 2 e salvei. Aí veio o Mori. Status, espécie, gênero, episódio, tudo conforme esperado. Então vou chamar o 3 e vamos ver o que acontece. Summer Smith, certo? Então está funcionando direitinho, a gente está conseguindo consumir a nossa API. Bem simples, né? Uma forma bem simples aí da gente consumir a API com React é utilizando o Fetch. Ele é bem simples, não precisa instalar nada, não requer nada, requer só escrever o código ali de forma simples. Claro, se a sua aplicação for um pouco mais complexa, é interessante ali utilizar um Axios para fazer uma interceptação, alguma coisa do tipo, mas isso é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais complexo do que o Fetch, tá? Caso seja básica a sua requisição, vai de Fetch que você não vai ter problema nenhum. E ó, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdos como esse. É isso, valeu!